Olá, tudo bem? Na nossa última aula nós desenvolvemos o modelo a grandes sinais para o nosso transistor MOSFET e usamos ele num circuito transistor conectado como diodo. Nessa aula nós vamos comparar o transistor bipolar de junção com o MOSFET com o nosso DAT. O que é esse DAT? Vamos ver o que é esse DAT. Então, vamos colocar aqui na lousa transistor bipolar de junção. Vamos colocar aqui MOSFET, tá? E aqui o nosso dispositivo arbitrário de 3 terminais, o futuro transistor. Dispositivo arbitrário de 3 terminais, DAT, tá? Bom, o que nós temos para o TBJ? O que nós temos para o transistor bipolar de junção? Bom, a primeira coisa talvez seria o símbolo do nosso TBJ. O símbolo do nosso TBJ NPN basicamente é esse, tá? Esse é um NPN, tá? E o símbolo do nosso transistor bipolar de junção PNP, ele era dessa forma, ele é dessa forma, ok? Esse é um PNP, tá? O que nós temos aqui no nosso transistor bipolar de junção? Basicamente, nós temos o NPN assim, ele vai entrar uma corrente aqui que nós chamamos de corrente de coletor, IC, e sai uma corrente de emissor, IE. Tá? E o que entra aqui na base é a corrente de base. Obviamente aqui é a base, aqui é a base, aqui é o coletor e aqui é o emissor. Tá? O que nós vamos ter aqui para o nosso PNP? No PNP, na verdade, esse diodinho aqui, essa pequena seta, indica o emissor ou o source, no caso MOSFET, mas também indica o sentido da corrente. Então, basicamente, a corrente do PNP, ela entra pelo emissor. Então, basicamente, nós temos aqui a corrente, aqui é o emissor, aqui é a corrente de emissor IE. Tá? Nós temos que aqui é o coletor, corrente de coletor IC, aqui é o coletor. E aqui é a base, então eu entro aqui com uma corrente igual a IB na minha base, ok? Como que é o MOSFET? MOSFET, como que era o desenho esquemático para o nosso MOSFET? O desenho esquemático do MOSFET, se vocês lembrarem, ele se parece com isso, de maneira que a seta indica a fonte, tá? O que vem da fonte é o dreno. Vem da fonte o meu dreno e o que entra aqui é a porta que vai abrir o meu canal. Então aqui é G. Tá? Porta G. Tá? Basicamente aqui eu tenho um diodinho, aqui e a seta aponta o sentido da corrente. Eu vou entrar com corrente de dreno e D, que é a corrente que a gente tanto calcula. Eu vou sair com corrente de fonte IS. E aqui eu vou ter uma corrente de gate IG basicamente igual a zero. Então, meu IG aqui, corrente de gate, podemos considerá-la como zero. Tá? Podemos considerá-la como zero. Esse é o meu transistor NMOS. Esse é o meu NMOS. Mas nós temos um PMOS. Como que é o PMOS aqui? Como que é o dual do meu N? O meu PMOS, ele vai ser, na verdade, praticamente da mesma maneira, com a seta agora apontando, obviamente, aponta o meu source, assim como nós já discutimos, e aqui eu tenho meu dreno, ela vai do source para o dreno agora, tá? E a tensão VG que é aplicada no gate agora, ela é negativa, que é positiva, que é negativa. Tá? Então, basicamente, nós vamos discutir isso melhor, mas eu vou ter aqui uma corrente de dreno, que é a que nós calculamos, uma corrente IS, e aqui, basicamente, ID é igual a IS. Tá? Basicamente, para o nosso MOS, a corrente de dreno é a corrente que vai vir da fonte no PMOS, e no NMOS, a corrente de fonte é a que vem do dreno. Então, aqui eu entro com uma corrente IG, que nós podemos igualá-la a zero. Esse é o meu PMOS. Tá? Aqui eu tenho o meu PMOS. Ok? Como que era a família de curvas aqui para o nosso transistor bipolar de junção?
A família de curvas para o transistor bipolar de junção, basicamente, são iguais às famílias de curva de todos os transistores, que vão ser, assim como nós já discutimos, tem uma região aqui que nós chamamos de região de saturação, depois eu tenho uma região aqui que nós chamamos de região ativa. Então, região de saturação, região ativa, região de saturação, região ativa, ok? Aqui eu tenho a minha corrente de coletor IC, aqui eu tenho a minha tensão aplicada a VCE, a tensão que está entre os terminais do meu transistor, tá? VCE. E eu tenho aqui as minhas correntes, tá? O efeito dele. O dual aqui para o nosso MOSFET é basicamente o mesmo, em que nós vamos ter aqui também uma família de curvas, mas na verdade agora é corrente de dreno por tensão VDS aplicada, tá? Entre os terminais do meu transistor. E a minha família de curvas, basicamente a mesma coisa. Eu estou agora, não é saturação como aqui, agora eu estou na região do triodo e eu vou para a região de pensamento. Triodo, vou para o pensamento. Triodo, vou para o pensamento. Ok? Tá? Vamos definir algumas coisas aqui. Primeiro, a reta VDS igual a VGS menos VT. A reta que me diz se eu estou no pensamento ou se eu estou na região de triodo. Basicamente, aqui na esquerda, quando o VDS é menor, eu tenho aqui a região de triodo. Na verdade, é quando o VDS é menor que VGS menos VT. Então, aqui, eu vou ter aqui a minha região de triodo. Então, vai ser aqui, tá? Na região de triodo, nós vamos ter uma condição. Existem duas condições para ele operar na região de triodo. VDS menor que VGS menos VT e, concomitantemente, VGS tem que ser maior que a tensão de limiar VT. Tá? Essas são as condições para eu operar na minha região de triodo. Mas então eu tenho aqui uma outra região. Essa outra região de operação nós chamamos de pensamento. Aqui eu tenho o pensamento do canal, tá? Aqui eu tenho o pensamento do canal e ele vai até onde ele for. Vou colocar uma seta aqui simbólica, mas ele vai até lá na frente. Aqui a condição para o meu pensamento, como vocês já bem sabem, ela vai ser que VDS é maior que VGS menos VT. Já comecei a pensar o meu canal, a minha tensão VGS já diminuiu a diferença de tensão entre o canal porque eu aumentei o VDS. Então, VDS maior que VGS menos VT e, concomitantemente, VGS é maior que a tensão de VT. VGS maior que VT. Em corte, quando eu estou em corte, quando VGS é menor que VT. VGS menor que VT, eu estou na região que nós chamamos de corte. Tá? Ele basicamente está desligado. O que eu tenho aqui para o meu transistor bipolar? No bipolar, eu vou ter uma curva semelhante, em que eu vou ter uma curva semelhante aqui, que divide duas regiões importantes. Ele vai dividir a minha região de saturação, tá? Tem minha região de saturação, então eu vou colocar SAT, minha região de saturação está aqui. Tá? E eu também tenho a minha região, que nós chamamos de região ativa. Essa é a região ativa, ok? Região de saturação, região ativa, região de triodo, região de pensamento. Tá? Quando ele opera, quais são as condições aqui? Quais são as condições para o meu diodo estar na saturação ou na região ativa? Tá? Ou em corte? As condições que eu preciso para estar na região ativa ou na região de saturação, basicamente, na saturação, o que eu vou ter é que o meu transistor aqui na região ativa, eu vou ter um VBE mínimo para ligar o transistor. Então, essa junção, para estar na região ativa, essa junção BE precisa estar diretamente polarizada e a junção BC inversamente polarizada, tá? Então aqui é VBC.
VBC, junção BC, base coletor reversamente polarizado. Desculpa. Aqui diretamente polarizado e aqui reversamente polarizado. Tá? O que nós devemos ter aqui para eu operar na minha região de saturação? Basicamente, para eu operar na minha região de saturação, eu vou ter o meu transistor. Para eu operar na região de saturação, o meu bipolar deverá estar basicamente da seguinte maneira. Na região de saturação, eu tenho que aqui na junção BE eu preciso estar diretamente polarizado e na junção BC diretamente polarizado também. Tá? Basicamente, quando eu tenho os transistores, as duas junções diretamente polarizadas, eu entro em saturação, que é um modo que nós vamos ver mais para frente o que pode acontecer. E aqui na região ativa, basicamente eu tenho junção BE diretamente polarizado e junção BC reversamente polarizado. De maneira que eu tenho um VCE aqui, uma tensão VCE mínima para eu estar aqui nessa região. Quando o VBE ele está abaixo de um certo ele não está diretamente polarizado, o que eu tenho aqui do meu transistor é que basicamente ele está na região de corte, tá? Ele opera na região de corte, basicamente ele não está ligado, eu não liguei ele. Nós temos um terceiro transistor na lousa. O que faz o nosso terceiro transistor na lousa? Dispositivo arbitrário de 3 terminais. Meu dispositivo arbitrário de 3 terminais, então, ele é uma representação de um transistor que porventura ainda não existe. Basicamente eu posso encaixar qualquer transistor aqui no meu dispositivo arbitrário de 3 terminais porque ele é arbitrário. Então nós vamos descrever um dispositivo arbitrário de 3 terminais para que quando vocês se depararem daqui 10, 20 anos com um novo MOSFET, vocês vão conseguir encaixar as equações dele nas equações do dispositivo arbitrário de 3 terminais. Então, basicamente, nós vamos desenvolver as equações para um dispositivo arbitrário de 3 terminais. Assim que ele nascer, vocês podem encaixar ele aqui nas nossas equações, tá? Nosso dispositivo arbitrário de 3 terminais, basicamente, ele vai ser o tipo N, digamos assim, em que eu vou entrar com um terminal de controle e eu vou controlar dois outros terminais. Eu vou controlar basicamente a corrente que flui. Quero controlar aqui a corrente que flui aqui e do terminal 2 para o terminal 1, ok? Então é a corrente I2 aqui. De um outro terminal que nós vamos chamar de 3, tá? Esse é o tipo N, digamos assim. E o dual dele, que seria tipo P, basicamente eu quero controlar aqui o que vai passar do terminal 1 para o meu terminal 2, ok? Com uma ação transistor aqui com a setinha apontando para a esquerda para o meu terminal de controle 3, ok? O que eu vou querer controlar? Que é a corrente que vai sair em 2. A minha corrente 2, a renda de controle, vai sair em 2. Porventura, com a tensão aplicada aqui no terminal 3 para o terminal 1, tá? Então, basicamente, vamos escrever aqui como que seria. Antes disso, vamos completar essas equações. O que eu tenho aqui? O que nos vai interessar na hora de montar circuitos eletrônicos analógicos, que é a maioria são todos circuitos que não são portas lógicas, não são digitais. O que vai nos interessar aqui é a região ativa. Região ativa do transistor bipolar e a região de pensamento do meu MOSFET. Essas são as regiões em que nós vamos encontrar as funções do nosso transistor na hora de desempenhar algo num circuito, basicamente em circuitos analógicos. Então, o que eu tenho aqui? Na minha região ativa, qual que era a corrente? A corrente do meu transistor bipolar. Bom, vamos fazer aqui primeiro a corrente de dreno. Na minha região de pensamento, eu tenho aqui a minha corrente de dreno. A minha corrente de dreno ID na região de pensamento vai ser μN, capacitância do óxido sobre 2, W sobre L, VGS menos VT ao quadrado. Se nós quisermos considerar o efeito Worley, basicamente eu tenho retas aqui somadas à nossa curva. E o que seria aqui? Uma região
uma região reta por essa curva. O que seria uma região reta? Na verdade, eu vou ter uma reta somada aqui. Esse é o modelo para considerar modulação de largura de canal. Modelo para considerar modulação de largura de canal vai ser adicionar aqui algo como uma reta que tem uma inclinação relacionada com o VA da seguinte maneira, em que o termo estará aqui como 1 mais VDS sobre A, tá? Sobre VA. Nós achamos esse VDS sobre VA, esse termo, basicamente da equação da reta, de maneira bem tranquila, nós achamos da equação da reta. Isso aqui considera a modulação da largura de banda. Modulação da largura de canal. Ok? Aqui, esse meu efeito considera modulação da largura de canal. Tá? Essa é a equação. O que nós temos aqui, e lembre aqui que o VA, essas retas se encontram num ponto que é menos VA, fazendo simplesmente a equação da reta a gente obtém o VA. Tá? Agora, as nossas equações agora para o bipolar. Como que é na região ativa? Na região ativa do bipolar, eu tenho que, basicamente, a minha corrente de coletor IC, ela vai ser exponencial. Aqui é quadrática, aqui é exponencial. Nós vamos ter uma equação exponencial, que vai ser IS, corrente de saturação, vezes E elevado a VBE sobre VT, tá? Basicamente, eu tenho um termo aqui menos 1, tá? Que pode ser desconsiderado frente a esse exponencial que é muito maior do que esse menos 1. Exponencial é bem maior do que menos 1. Se aqui eu também quero considerar o efeito que nós temos aqui, que é esse efeito aqui, em vez de ser reto, ele tem um incremento. Se eu quero considerar esse efeito aqui, que agora esse efeito é modulação de largura da base, tá? Largura da base, a base tem uma certa largura. Dependendo se eu aumento ou diminuo a minha região de depressão ali, eu vou apertar ela ou não. Tá? Então, basicamente, se eu quero considerar esse efeito de modulação de largura de base aqui, que é essa reta somada, essa equação de reta somada ao meu efeito comum de primeira instância que nós temos aqui, é só fazer 1 mais VCE sobre VA. Então, basicamente, é 1 mais um efeitinho de VCE sobre tensão Word VA. E aqui pode ser lambda também. Eu posso usar lambda aqui. Bom, nós temos outra curva interessante aqui. Qual que era a curva interessante que nós tínhamos aqui que nos mostrava transcondutância? Eu tenho uma curva aqui também de corrente de dreno, ID, tá? Por tensão VGS aplicada, que é a minha tensão de controle, tá? Tensão VGS, que é a minha tensão de controle, por tensão VGS, que é a minha tensão de controle. Então nós temos aqui que ela é descrita por essa equação, a curva de ID por VGS, de maneira que enquanto o VGS não passa um certo limiar, essa curva fica com corrente zero. Quando ele passa a tensão de limiar, ele desempenha uma curva quadrática. Qual a minha região de operação? Em que ponto dessa curva eu vou operar meu transistor? Tá? Nós vamos ver melhor nas próximas aulas, mas eu vou operar em torno de um ponto aqui de operação nessa região, que é um ponto que vai estar aqui. Às vezes se chama como ponto quiescente nos livros, ou ponto de operação, normalmente é ponto quiescente, em que nesse ponto eu vou ter um VGS aqui maiúsculo para esse ponto, e que está exatamente aqui nesse ponto de operação, e uma corrente de Deno, Isão D maiúsculo, tá? Para essa região. Eu vou operar aqui em torno dessa região. Só vou operar em torno desse ponto de operação, tá? Que é a inclinação dessa curva. A inclinação dessa curva, então, é GM, tá? Então, se aqui eu tenho uma distância 1, aqui vai ser GM. É só um modo de representação. Então, o que eu vou ter aqui é que pela definição, GM vai ser a derivada de ID sobre VDS, tá? GM vai ser a derivada de ID sobre VGS, tá? Basicamente, se eu derivar essa função,
nós vamos achar que esse 2 cai e cancela com outro 2. Então eu tenho μN, C do óxido, W sobre L, VGS menos VT, 100 ao quadrado, tá? Mas esse termo aqui, ele também pode estar relacionado com a corrente de dreno, de maneira que a minha transcondutância GM, ela tem essa função, né? Tem essa equação para ela, mas tem uma outra equação para ela, que basicamente é GM, relacionada a ID. É a equação da raiz quadrada, lembra? Eu ponho tudo na raiz quadrada e a tensão vira corrente, eu não tenho esse 2 e esse 2 cai para cá. Então, basicamente, é raiz quadrada de 2 μN C do óxido W sobre L, em vez de tensão, corrente de dreno. Tá? Essa é a minha outra fórmula para a transcondutância GM, tá bom? E nós vemos que nós temos essas fórmulas aqui. Ora, aqui o que eu tenho o interesse em achar o mesmo parâmetro descrito por uma curva parecida, em que eu vou ter aqui corrente de coletor IC por tensão. Qual que é a tensão de controle? VBE por VBE, ok? Basicamente, depois que ele saiu do corte, está polarizado diretamente, então quando eu tenho um VBE palpável, eu desempenho uma curva exponencial. Ela é exponencial e essa é quadrática. A exponencial, ela cresce mais rápido que a quadrática. Então aqui basicamente eu desempenho uma curva exponencial. Aqui é o meu VBE, ok? Eu vou ter aqui um certo VBE maiúsculo, ou VBE quiescente, ou VBE bias, que eles falam, que é de polarização, tá? Desculpa se eu estou na frente da câmera. VBE quiescente, VBE bias, ou VBE maiúsculo pura e simplesmente. É um ponto de operação aqui, em que nós vamos operar em torno dessa região. E aqui eu tenho minha corrente de coletor nesse ponto de operação, corrente de coletor ICQ, por exemplo, IC quiescente ou IC bias. Então eu quero saber aqui, o parâmetro importante para nós, de novo, é a transcondutância que eu tenho no meu transistor, que vai ser a inclinação basicamente dessa curva. E quando eu tiver aqui 1, eu vou ter aqui GM. GM é a inclinação dessa curva, tá? O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que a transcondutância da própria definição dela, eu vou ter que a minha transcondutância GM, ela vai ficar mais simples aqui. O que ela vai ser? Derivado de corrente de coletor por VBE. Então, del IC, del VBE. Basicamente, ele depende da minha corrente de coletor, da tensão que eu estou. Qual que é a derivada da minha função? Estou no pensamento. Qual que é a derivada da minha função aqui? Derivada da corrente de coletor, esqueça esse termo por hora. Derivada da minha corrente de coletor, esqueça o 1 aqui também, que ele não faz muito sentido, não desempenha tanto, o que mais é forte aqui é a minha exponencial. E elevado a VBE sobre VT. 1 sobre VT cai e ali em cima fica a mesma coisa. Então, basicamente, vai ser a minha corrente de coletor antiga, normal, dividido sobre VT. Tá? Essa é a fórmula do nosso GM. Basicamente, GM aqui é corrente de coletor sobre VT. E isso vai ter implicações. Como que o meu transistor bipolar opera? Eu tenho aqui a base do meu transistor bipolar e eu tenho que a minha corrente de coletor vai sair no emissor. Tá? Então eu tenho a base do meu bipolar, corrente de coletor vai sair no emissor. Então aqui é o coletor, emissor. Então o que acontece? Basicamente, o que eu tenho aqui é que a minha corrente, existem algumas relações aqui, tá? A minha corrente aqui, IC, corrente de coletor, vai ser beta vezes maior do que a corrente de base, tá? E minha corrente de C também vai ser alfa vezes a minha corrente IE. E maior do que isso, antes disso, a minha corrente que sai no emissor é a junção da corrente de coletor mais a corrente de base, tá? Isso aqui vão dar algumas relações que talvez não importe agora, mas quando eu polarizo aqui diretamente, eu polarizo aqui reversamente, o meu transistor opera na região ativa, que é onde nós queremos operar. Seria similar para o meu pensamento.
eu posso variar. Essa função VCE, ela pode variar muito, ela pode ter valores desde muito altos até valores muito baixos, que é de cerca de 0,2 volts. Então, enquanto para ele estar minimamente na região ativa, eu tenho no mínimo aqui uns 0,2 volts, tá? E aqui eu preciso estar diretamente polarizado. Já o meu VGS, já o meu NMOS, o que eu tenho aqui, então voltando aqui para o PNP, isso é para o NPN. Para o PNP, o que eu preciso ter é ainda uma polarização direta na junção EB. Então o que aqui é VBE, aqui é VEB. Então basicamente, o que para mim aqui é VBE, aqui é VEB. VEB precisa ser maior que precisa ser polarizado diretamente, tá? E o que era VBC, que precisava ser reverso, agora é VCB, que precisa ser reversamente polarizado. Então, basicamente, eu preciso ter essa junção reversamente polarizada aqui, VBC, tá? Em vez de VCB. Tá? Aliás, ela não pode estar diretamente polarizada. E minha corrente de base, aqui que eu desenhei errado, só corrijam aí a corrente de base. Corrija essa corrente de base. Corrente de base do PNP é saindo do transistor. Então, corrente base do PNP, a minha corrente de base sai do meu transistor. Tá? E basicamente aqui ainda se cumpre a minha lei que IE é igual a IB mais IC, sempre. IE é igual a IB mais IC. Aqui se juntam as correntes, aqui se separam. A minha corrente de base sai. Assim como aqui a minha corrente de gate, ela sai. Aqui a minha corrente de gate seria saindo aqui do meu transistor. Corrente de gate igual a zero, que já está ali, só a seta. Tá? Ok? Como funciona aqui para o meu NMOS? Para o meu NMOS, eu preciso que o meu VGS seja maior que uma tensão de threshold, uma tensão de limiar. Meu VGS precisa estar maior que uma tensão de limiar VT. Tá? E além disso, o meu VDS precisa ser maior que o VGS menos VT, para estar no pensamento. Meu VDS maior que o VGS menos VT. Aqui não é diferente. Vamos colocar como nos livros. O VGS precisa ser menor que uma certa tensão de limiar VT. Tá? E a tensão de limiar aqui para o meu PMOS muda. Altero alguns parâmetros do meu dispositivo, então a tensão de limiar pode mudar. Pode mudar, mas eu projeto uma tensão de limiar, basicamente. Eu posso projetar uma tensão de limiar, que é VGS maior que VT, ok? Para o meu pensamento aqui, eu preciso que o meu VSD seja maior do que VSD precisa ser, aliás, VDS. Vamos fazer de uma maneira melhor. Aqui, para eu estar na minha região de pensamento, VDS precisa ser menor que VGS menos VT, ok? É sempre o contrário. O que nós temos aqui, tensão positiva, aqui é tensão negativa para formar o canal, porque aqui o meu substrato ele é tipo N. Aqui meu substrato é tipo P no NMOS, não confundo substrato tipo P, eu cresço tipo P e faço o drain source altamente dopado tipo N. Aqui eu cresço no substrato tipo N. Basicamente assim, um dual para o outro. O que nós analisarmos para um, não vamos ter que mudar tudo para analisar para outro. É basicamente a mesma coisa, feita de maneira dual. O que nós temos aqui no nosso dispositivo orbital de 3 terminais? Basicamente, nosso dispositivo orbital de 3 terminais vai seguir uma família de curvas, aqui, que eu vou desenhar assim. Nós não sabemos quais são as equações exatas aqui, então é uma família de curvas. Em indagação, nós não sabemos qual que é a família exata, mas essa vai ser a corrente. Essa vai ser a minha corrente I2, tá? E essa vai ser a minha tensão V21, tá? V21, ok? Seria o VDS aqui, o V21 aqui, tá? Ok. Então aqui a família de curvas nós não sabemos exatamente como elas são, mas nós sabemos que existem curvas aqui e eu vou ter basicamente duas regiões de operação. Uma região região de operação 1, que eu não sei o nome, e outra região de operação 2, que eu não sei o nome ainda. Vão dar o nome para essa região de operação.
E o que nós podemos definir aqui é uma corrente do canal, é uma corrente que entra em 2, como nós fizemos aqui, corrente em D, corrente em C, corrente em 2. É a mesma coisa. Então aqui eu tenho minha corrente I2. A minha corrente I2, eu quero que ela seja uma função forte do quê? Do terminal de controle, tensão V31. Tá? Eu queria que acabasse aqui. Queria que a minha corrente 2 fosse uma forte função de V31, para eu ter um alto GM, uma força do transistor e eu poder, com poucas variações de tensão, modular bastante a minha corrente no terminal 2. Mas o que acontece é que ela normalmente também é função de V21. Tá? Normalmente também é função de V21, assim como nós temos aqui. Não é só função de VGS, também é função de VDS. E o que nós temos aqui também é que V31 é a minha tensão de controle, tá? E nós vamos ter aqui também uma transcondutância. Assim como nós tivemos aqui, nós vamos ter aqui uma transcondutância aqui que vai ser a minha corrente aqui. Eu vou ter aqui basicamente a minha corrente no terminal 2 e minha tensão de controle V31. Eu também vou ter uma curva aqui que nós não sabemos se ela é cúbica, se ela é quadrática, se ela é exponencial ou logarítmica, que curva que vai ser essa aqui, nós não sabemos. O fim aqui dessa curva, nós não sabemos. Mas ele vai desempenhar uma curva e basicamente nós vamos operar em torno de um ponto de operação aqui, que nós vamos operar aqui então com um certo GM, que é a inclinação dessa curva, quão sensível é em variações de V3, a minha corrente que quer ser modulada, que é I2. Tá? Basicamente aqui nós podemos definir a mesma coisa aqui. Eu vou ter um V31, vou ter um I2 aqui que excede. Então eu vou ter aqui que GM não é uma fórmula nova, é del I2 por del V31. Tá? Então vai ser del I2 por del V31. Esse é o meu GM. Tá? Outro parâmetro que nós temos, tá? Nós temos um outro parâmetro nos nossos transistores, um parâmetro mais relevante em termos circuitais de diagrama de circuitos. Qual que é o termo que poderia simbolizar aqui esse meu efeito de modulação de largura de canal? Basicamente é uma reta, é uma variação então uma reta que linearmente de ID com VDS. O que varia U é igual a R vezes I, então basicamente esse incremento esse aumento de ID linear com VDS pode ser modelado como uma resistência que vai ser importante, uma resistência de RO de saída. Basicamente a inclinação nessa curva vai ser 1 sobre RO, assim como nós vimos. A inclinação da curva vai ser 1 sobre RO, que basicamente é del ID por del VDS. Tá? Então se eu fizer essa derivada ali, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a minha resistência de saída RO, ela vai ficar basicamente VA sobre D, ok? VA sobre D. Resistência de saída vai ser VA sobre D. E aqui também, a minha resistência de saída é modelada do mesmo jeito. Então, basicamente, a inclinação dessa curva vai dar 1 sobre RO, em que eu vou poder definir aqui que vai ser del IC por del VCE, e aqui nós vamos ter então que o nosso RO vai ser igual a tensão early dividido pela corrente de coletor. Essa é a equação que nos dá o nosso RO, tá? A equação da resistência de saída é RO, tá? Que é 1 sobre a inclinação dessa curva. Então essa equação de RO, basicamente o bipolar é isso. Para o bipolar é isso a equação de RO, não tem muitos parâmetros aqui que poderiam ser projetados ou muito diferentes. Se eu aumento a minha corrente C, eu diminuo minha resistência RO, se eu abaixo minha corrente de coletor, eu tenho um RO mais significativo. Aqui no MOS eu tenho uma equação para VA que nós derivamos. Lembra da equação de VA? VA é basicamente VA, a definição de VA é o encontro das retas. Se é o encontro das retas, por equação de reta, nós obtemos que vai ser corrente de Deno por derivado da corrente de Deno com relação ao VDS. Tá? Ok? E o que isso aqui também é para aquela tensão early, um parâmetro aqui que é IC por del IC, del VCE. Vem da curva, mas aqui no MOSFET, nós obtivemos aqui que nós temos uma tensão early que vai ficar largura efetiva do canal vezes dxd
dXD VDS. dXD VDS a menos 1. dXD VDS a menos 1. De maneira que esse L aqui efetivo é o L efetivo do canal, mas é basicamente L, se nós considerarmos que ele não varia muito. Então, a minha tensão early, a minha tensão VA, depende do comprimento do canal. Tá? Então eu posso modelar o meu VA, eu posso basicamente mudar o meu VA com parâmetro de projeto, que é aqui, por exemplo, o meu L, que tem uma implicação aqui na nossa transcondutância também, deixar o L muito grande, deixar a resistência de saída muito alta, não é tão bom, porque basicamente o L aparece aqui, eu vou diminuir a minha transcondutância, como nós sabemos da última aula. Então, basicamente eu tenho um RO, e aqui eu também vou ter um certo RO, tá? E o RO aqui é basicamente o RO aqui para o nosso dispositivo orbital de 3 terminais. Nosso RO aqui para o dispositivo orbital de 3 terminais, ele é basicamente definido como a mesma coisa. É a derivada, 1 sobre RO vai ser essa derivada, então eu vou colocar a derivada e colocar a menos 1. Vai ser a deriva de corrente I2 por derivada parcial de corrente de 2 por V21 a menos 1. Então, basicamente, é a mesma coisa que o RO, que se ali desempenhar também, elas se juntarem lá na frente, o meu RO, se isso acontecer, basicamente vai ser a mesma coisa. Vai ser tensão early ou similar dividido pela corrente I2. Tá? Esse é para o meu dispositivo orbital de 3 terminais, aqui eu inseri uma equação. Então, basicamente é isso que nós temos. Tá? Bom, é legal nós termos uma noção de quantos são esses parâmetros aqui e do que está em cada transistor. As equações que eu tenho aqui para o meu bipolar, elas nos dizem algumas coisas sobre esses parâmetros que são comuns dos transistores. As equações aqui do meu MOS também dizem algumas coisas sobre seus parâmetros. Basicamente, o que seria uma transcondutância do transistor bipolar? Se a transcondutância GM aqui é IC sobre VT, vamos operar a um certo IC aí, vamos convencionar em torno de 1 mA, que é um IC considerável. E basicamente o meu GM vai ser IC sobre a tensão térmica, desculpa, aqui é VT maiúsculo. VT minúsculo é tensão de limiar. Aqui nós vamos diferenciar tensão aqui VT minúsculo, tensão de limiar, e tensão aqui VT maiúsculo, a tensão térmica. Aqui a tensão, basicamente a tensão térmica é VT maiúsculo, depende da temperatura. A tensão térmica VT maiúsculo, aqui também depende da temperatura. Guardem isso aí. Desculpa, pessoal, desculpa, corrijam no caderno de vocês. Tensão térmica VT maiúsculo, tá? Aqui a minha tensão de limiar, VT minúsculo, tensão de limiar, tá? VT. Basicamente, então, a minha transcondutância vai ser corrente de coletor por tensão VT. Se a corrente de coletor é 1 mA, quanto que é VT? VT é 3 kTq. Aliás, é kTq. VT é kTq. Constante de Boltzmann vezes a temperatura que eu estou sob a carga do elétron. Basicamente, isso aqui vai me dar um valor aproximado de 25 mV, tá? 25,8 mV, se vocês quiserem, mas é 25 mV, tá? Basicamente 25 mV, tá? Então, se eu plugo aqui, eu vou ter um GM para o meu TBJ de quanto? Vai ser 1 mA por 25 mA, vai ser 40 milisiemens. 40 milisiemens é o meu GM bipolar. A minha transcondutância do MOS, GM para o MOS, agora, ele vai ser toda aquela equação ali. Basicamente, se nós considerarmos aí valores normais aí, por exemplo, de μN e C do óxido. μN e C do óxido, por exemplo, 100 microampere por volt ao quadrado, 200 microampere por volt ao quadrado, parâmetros como esse, tá? W sobre L é uma razão, podem ser os dois pequenos, então vai importar a razão sobre eles. Então, se eu coloco esses valores aqui dentro da fórmula da transcondutância, por exemplo, essa aqui, para quais correntes, para a mesma corrente de Deno, vamos supor que eu quero colocar aqui 1 mA de corrente de Deno, tá?
1 mA de corrente de dentro. Basicamente, nós vamos achar a minha fórmula da transcondutância em função de W sobre L. Qual W sobre L me traria para o MOS uma mesma transcondutância do meu bipolar? E nós vamos ver que o W sobre L, para obter uma transcondutância igual ao do bipolar, o MOS tem que ter um W sobre L de em torno de 10 mil, 5 mil, 7 mil. Então, 15 mil. Então, basicamente, a minha razão W sobre L deveria ser extremamente gigante para eu conseguir me equiparar à minha transcondutância do bipolar com a mesma, operando numa mesma corrente. Então, o que acontece? Pela natureza, pela física do meu bipolar, ele tem uma transcondutância maior. O meu bipolar é mais forte. Ele é mais forte na hora de manipular minha corrente de coletor com a tensão VB aplicada. A minha curva aqui é exponencial, ela cresce mais rápido. A minha curva aqui é quadrática, ela desempenha um crescimento menor do que a curva exponencial. Então, basicamente, aqui eu vou ter que a minha razão W sobre L deveria ser muito grande. Então, 10 mil, basicamente, 10 mil seria 1 milímetro para 10 quilômetros. Seria 1 milímetro para 10 metros, por exemplo. Então, 10 mil, 1 milímetro para 10 metros. Então, seria, ou por exemplo, 1 micrômetro, 1 micrômetro para 10 milímetros. Então, é uma razão muito grande aqui e, basicamente, não pode ser satisfeita na maioria dos nossos layouts. Então, basicamente, nós chegamos à conclusão aqui que a minha transcondutância para o meu bipolar, ela costuma ser maior. Para o meu bipolar, ela normalmente é bem maior que minha transcondutância GM para o meu MOSFET. Tá? Primeira conclusão que nós chegamos aqui. Transcondutância para o bipolar, ele é mais forte. O bipolar é um transistor muito mais forte para manipular minha corrente pela tensão de motor. O que nós temos para o nosso MOS? Basicamente, o nosso MOS tem mais parâmetros de controle. Que controle eu tenho aqui sobre a tensão térmica? Ela depende da constante de Boltzmann. Que controle que eu teria aqui em VT? VT eu não tenho nada, não tenho controle aqui sobre essa fórmula. Essa fórmula eu posso manipulá-la, seja no chão seja aqui com minha NCOX, seja com meus parâmetros de projeto, em que eu projeto para ter um W sobre L, eu vou projetar uma transcondutância GM, eu vou projetar um valor de tensão Word e VA, e eu posso alterar esses valores como eu quero em parâmetros de projeto. Isso pode ser importante em termos circuitais, quando eu quero, por exemplo, algo o dobro de outro. Tá? Não é que parâmetros de projeto que eu posso fazer para a transcondutância ser muito mais forte que a bipolar, mas esse parâmetro de projeto pode fazer com que de um lado do circuito eu funcione com correntes o dobro do que do outro lado do circuito, ou triplo, ou quádruplo, simplesmente com a razão W sobre L, como parâmetros de projeto. Tá? Então, o meu transistor MOSFET ele é mais dinâmico em termos de projeto, eu posso desenhar ele de uma maneira para ter um certo funcionamento no meu circuito. Uma outra coisa que nós podemos comparar eles é a velocidade. Com que frequência eu posso operar, porque tenho diversos circuitos de alta frequência. Com que frequência, qual que é mais veloz, o MOS ou o TBJ? Qual que é mais veloz na hora de operar com uma alta frequência? Vamos saber. Então, basicamente, na hora de operar com uma alta frequência, o que importa aí para os nossos dispositivos, o que é uma alta frequência? Bom, eu tenho uma tensão que varia ali rapidamente. Ela varia tão rápido que eu posso ter algum fenômeno que vai me dar uma lentidão no meu sistema. No nosso transistor bipolar de junção, o que eu tenho? No transistor bipolar de junção, eu tenho um N aqui, um P aqui e um N. Tá? Aqui é a minha base, aqui é o meu emissor, emite elétrons, e aqui é o meu coletor que vai coletar esses elétrons. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Eu dopo o N do emissor,
eu dopo, ele fica um N muito dopado, N++ é um N dopado, e o P eu dopo relativamente, ele tem que ser muito mais dopado que esse N aqui, tá? Então é um P+. Basicamente o que acontece aqui é que a minha VBE, ela é diretamente polarizada. Quando aqui está polarizado diretamente, aqui polarizado reversamente, o que acontece é que basicamente eu estou injetando cargas negativas aqui do meu emissor na minha base e eu estou retirando essas cargas negativas aqui que estão sendo aceleradas aqui para o coletor. Então eu injeto cargas negativas para a base e eu retiro essas cargas negativas. E quando ele cai na minha região de saturação? Quando ele cai na região de saturação, basicamente, aqui está polarizado diretamente. O que acontece? Eu ainda estou inserindo cargas negativas aqui do emissor de elétrons para a minha base e aqui o meu coletor também está inserindo cargas negativas aqui na minha base. Então eu tenho duas coisas, dois mecanismos de inserção de cargas negativas e eu começo a povoar muito de cargas negativas aqui a minha base, tá? Basicamente, a velocidade do meu transistor está relacionada com o quão rápido eu consigo pegar aqui um conjunto armazenado de cargas e movimentar dado uma corrente aplicada. O quão rápido eu consigo movimentar um conjunto armazenado de cargas dado a corrente aplicada, vai dar o quão rápido meu transistor é. Então, a que frequência que ele opera. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é que a capacitância. Quando nós vamos calcular lá na frente a capacitância para o nosso MOSFET, as capacitâncias envolvidas, as capacitâncias do nosso bipolar, nós vamos ver que basicamente a capacitância no nosso bipolar ela é menor que a capacitância para o nosso MOS. Isso nos dá que, portanto, a nossa frequência de operação máxima ali, o quão rápido nós podemos usar o nosso bipolar vai ser maior do que o quão rápido nós conseguimos usar o nosso MOS, basicamente, tá? Pela estrutura física que eles têm, tá? Esse é o segundo ponto que nós temos aqui para o bipolar e para o MOSFET, tá? Mas olha, então a força do meu transistor bipolar de manipular corrente com a tensão de controle é bem maior, ele é bem mais forte e ele opera muito mais rápido. Para que o nosso MOSFET está na luz? Por que eu vou usar o MOSFET então? Tá? Que quando aqui está diretamente polarizado e aqui reversamente polarizado, eu emito elétrons do emissor e eu coleto eles com o coletor. Então eu insiro cargas negativas na minha base e eu coleto essas cargas negativas no meu coletor. Quando aqui está reversamente polarizado, o que eu tenho é que esses dois terminais vão injetar correntes, vão injetar cargas negativas na minha base. Eu junto cargas, junto cargas, junto cargas. Se eu caio para a região de saturação, eu começo a inserir cargas na minha base. Eu começo a encher muito minha base de cargas, de maneira que quando eu quero, tá bom, agora eu tiro a minha tensão BC reversamente polarizado. Quando eu faço isso, eu ainda tenho um monte de cargas negativas na minha base. Onde vão acabar essas cargas negativas? Na minha base, vão acabar me dando corrente de coletor. Então eles começam a dar corrente de coletor, corrente, jogar essas cargas no coletor, jogar no coletor e continua essa corrente do coletor, de maneira que ele é muito lento, ele demora para desligar quando eu caio na minha região de saturação. Ele caiu na minha região de saturação, injeto muitas cargas, ele demora muito para parar essa corrente de coletor. E isso, quando eu tenho um flip-flop, quando eu tenho um registrador, quando eu tenho uma porta lógica, quando eu tenho uma operação lógica, isso não pode acontecer. Eu preciso chavear, eu preciso entrar e sair da minha região de saturação muito rápido da minha porta lógica se eu quero ir para o nível 0 ou 1. Então, basicamente, essa minha habilidade do MOS de entrar e sair do triodo naturalmente vai nos fazer conseguir fazer alguns circuitos interessantes de portas lógicas muito usado
nas nossas portas lógicas, muito usado dentro do processador. Basicamente, por exemplo, um flip-flop, em que eu tenho aqui um PMOS e um NMOS. Então, basicamente, eu aplico tensão VG, forma-se o canal, tenho corrente. Retiro tensão VG, essas cargas elétricas voltam para o N, elas vinham do N, os Ns aqui estavam altamente dopados, se eu retiro a tensão, essas cargas voltam para o N e ficam todos tranquilos. No caso da minha base, eu termino com uma base cheia de cargas e basicamente eu tenho que acabar derivando essas cargas para o meu condutor, para o meu coletor, e eu continuo com a minha corrente de coletor, ele demora para sair da minha saturação. Ele demora basicamente para desligar. Então, basicamente, no meu processador, eu tenho que, basicamente, só o MOSFET, tá? Para as operações lógicas, tá? Tenho só o MOSFET. Esse circuito, a possibilidade de eu entrar e sair do triodo naturalmente, a possibilidade de fazer esse tipo de circuito faz com que o MOSFET seja bem mais amplamente utilizado em processadores do que em portas lógicas do que o bipolar. E isso se dá de maneira que essa limitação, essa diferença aqui de velocidade de operação do bipolar para o MOS vão sendo achadas maneiras mais eficientes de tratar o meu MOSFET para ele também operar a alta frequência. Então nós vamos tentando fazer MOSFETs diferentes para eu conseguir aqui operar com eles com uma alta frequência, dada a grande facilidade que eles nos dão para portas lógicas. Agora eu vou contar um segredinho para vocês. Por que eu usei ID e VDS com uma hora maiúsculo, uma hora minúsculo? O que nós temos? Basicamente, pessoal, nós vamos tratar daqui para frente, nós vamos tratar o seguinte. Se eu tenho tudo maiúsculo, é a minha tensão CC aplicada, é a minha tensão contínua, é o meu valor termo contínuo aplicado. Se eu tenho tudo minúsculo, é o meu termo ali de variação. São só são as flutuações do tempo que eu vou aplicar aqui, os meus sinais de flutuação que eu vou aplicar. Se eu tenho aqui um Vzinho minúsculo, um minúsculo e depois maiúsculo, maiúsculo, o que eu tenho é que vai ser a soma aqui, GS. Quando eu tenho a junção deles, eu faço minúsculo, maiúsculo, maiúsculo. Vai ser simplesmente o maiúsculo, maiúsculo com o minúsculo, minúsculo. Então, o meu sinal todo, Vzinho, Gzão S, Gzão S, Izinho, Dzão. Izinho, Czão, é o sinal todo, mas a flutuação é minúsculo, minúsculo e o valor constante ele é maiúsculo, maiúsculo, ok? Outro termo interessante de nós analisarmos para o transistor bipolar para o MOSFET é o seguinte, nós temos aqui a nossa curva de IC, corrente de coletor, por VCE, e essa curva de IC por VCE, basicamente eu não tenho corrente quando eu não polarizo diretamente, depois que eu polarizo ela cresce exponencialmente. Aqui nessa curva, o que nós vamos ter é que GM vai ser a inclinação dessa curva, ok? E nós vamos ter aqui um parâmetro transcondutância, que é basicamente aqui o meu GM. Meu GM é a minha transcondutância, que para o caso do transistor bipolar de junção, a transcondutância vai ser IC sobre VT. GM é igual a IC sobre VT. E esse VT, tesão, é térmico, velocidade térmica, tensão térmica. O que nós temos aqui? Se eu tenho uma transcondutância, eu também tenho uma transresistência. Então, essa transcondutância está relacionada com uma transresistência RM. E RM, obviamente, a resistência é igual ao inverso da condutância, então RM vai ser o inverso de 1 sobre GM. Tá? Então, 1 sobre GM é a minha resistência RM, que vai ser bem importante nos nossos circuitos. Tá? Aqui para o nosso MOSFET eu também tenho, da mesma maneira, a minha curva I dreno por tensão de controle. Minha corrente de tensão no dreno, de corrente no dreno por tensão de controle VGS, corrente controlada por tensão de controle, ela vai ser depois de VT e ela vai ser quadrática, tá? Quadrática. Ela vai ser quadrática, vai ser menos
intensa, menos abrupta. Então o que acontece basicamente é que aqui, se eu opero numa dada região, eu tenho que a derivada dela vai me dar a transcondutância GM, tá? Em torno de um ponto de operação. Basicamente esse GM, ele está relacionado aqui pela mesma fórmula que ali, tá? Desculpa, não é a mesma fórmula, eu tenho a fórmula aqui para GM, que eu vou cancelar os dois 2 elevado e o 2 dividido que eu tenho lá, então vai ser μN, C do óxido, W sobre L, VGS menos VT. VT tensão limiar. Ou então vai ser a fórmula da raiz quadrada, eu tiro 2 de baixo e jogo 2 de cima para baixo, no lugar de tensão eu ponho corrente. 2 μN, C do óxido, vou ter W sobre L, corrente de Deno e D. Tá? Essas são fórmulas para transcondutância. Da mesma maneira, a minha transcondutância aqui está relacionada com uma transresistência RM. De maneira que eu posso definir aqui que eu tenho uma resistência RM que vai ser 1 sobre GM. Tá? Okay? Essa resistência RM vai ser importante nos nossos circuitos da próxima aula. Em muitos circuitos, na verdade, ela vai ser importante. Da mesma maneira que eu posso definir o meu RM para o meu dispositivo arbitrário de três terminais, que é 1 sobre GM. Tá? Vamos fazer alguns circuitos aqui. Vamos fazer alguns circuitos interessantes para o MOSFET e para o bipolar. Considerando agora um circuito aqui, por exemplo, no meu bipolar, em que eu tenho aqui a minha base e ela está conectada, meu transistor NPN, está conectado aqui no seu coletor com uma resistência de coletor RC. Tá? E aqui eu tenho uma tensão que vai no coletor VCC. Tá? E aqui eu saio para a minha referência. Tá? E aqui eu vou ter um certo sinal de tensão sendo aplicado que possivelmente eu gostaria de estudar ele. Então aqui, pessoal, se eu considerar meu modelo a grandes sinais, se eu considerar a minha equação efetivamente aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui uma equação corrente de coletor IC, tá? E minha corrente de emissor IE, tá? Que basicamente é IC sobre alfa. Tá? E eu tenho também a minha corrente de base IB. Tá? Eu tenho a minha tensão aplicada aqui VBE, tá? Eu tenho a minha tensão aplicada aqui VBE, que vai ligar o meu transistor. Eu vou ter o circuito dual aqui, NPNP. Como ficaria o meu circuito dual PNP? O meu circuito dual PNP, eu tenho aqui a base e eu tenho que a corrente entra pela minha fonte. Meu dual aqui seria da seguinte maneira, em que eu tenho aqui a referência saindo no nosso coletor, tá? E aqui é o meu emissor vindo aqui da tensão, por exemplo, VEE, que é a tensão que entra no emissor. Aqui a minha tensão na base vai ser aqui, por exemplo, nesse caso, um VBE negativo. Se eu representar assim, se eu representar para baixo, o VBE é positivo. Então, basicamente, a minha tensão aqui, o que eu tenho que ter é uma tensão VEB. Aqui era VBE, agora aqui é VEB, o bastante para polarizar diretamente aqui para eu conduzir corrente. Então minha tensão aqui é VEB. VEB, tá? Polarizo diretamente, eu passo a minha corrente pela minha resistência de coletor RC. Então aqui é uma resistência, se é de coletor, se ela está conectada ao coletor RC. Esse é o meu circuito dual, ok? O que eu tenho aqui? Para o MOSFET, nós temos de maneira similar. De maneira similar, nós temos aqui para o nosso NMOS, que eu vou ter aqui uma resistência, eu posso colocar aqui no dreno, então VDD, tensão de dreno, RD, resistência de dreno, e eu vou sair aqui para a minha referência. Eu vou aplicar aqui uma tensão que não vai gerar corrente nesse terminal, mas uma tensão aqui VGS, tá? Uma tensão VGS. Uma tensão Vzinho GS, injeção. Vzinho minúsculo, GS maiúsculo. Uma tensão VGS aplicada. Tá? Qual que seria o dual aqui? Esse é o NMOS. E eu tenho também o PMOS. O meu PMOS, ele vai ter aqui o meu terminal com o diodinho entrando aqui
eu vou ter aqui que o meu terminal da fonte vai entrar aqui, essa setinha indica a fonte, basicamente aqui é fonte, aqui é o gate, aqui é o dreno, em que eu vou sair aqui e aqui eu vou ter uma resistência de dreno e depois dela a referência, aqui uma resistência RD, resistência de dreno. Basicamente aqui eu vou aplicar uma tensão também, essa tensão tem que ser negativa para criar o canal, Vzinho GS. VGS, para eu abrir o meu canal. E aqui basicamente a minha tensão VSS, tensão de fonte. Tá? Como que é o sentido da corrente aqui? A corrente ela vem aqui do coletor para emissor e daqui também eu tenho uma corrente de coletor IC e uma corrente de emissor IE, tá? E uma corrente de base aqui entrando aqui B, uma corrente de base aqui entrando IB. Desculpa, saindo aqui. Uma corrente aqui de base, no nosso caso do PNP, uma corrente de base IB saindo da minha base, tá? É tudo invertido aqui para o nosso PNP. Aqui que eu tenho? A corrente é drenada de cima para baixo, de maneira que eu tenho uma corrente de dreno ID, que é basicamente a corrente que passa para cá. Então eu tenho uma corrente aqui, que é basicamente a corrente de dreno, a corrente no source é a corrente de dreno. Como nós desenhamos os circuitos? Tá? O PNP aqui, vejam que eu desenhei de cima para baixo, tá? Eu não desenhei, não continuei com o emissor aqui com a setinha para lá, eu desenhei de cima para baixo. E aqui também. Existe um porquê disso. Normalmente, os potenciais elétricos maiores, mais positivos, ficam para cima, de maneira que as correntes elétricas vão de cima para baixo. É como uma cachoeira ou uma catarata que nós temos o potencial, a energia potencial segurando as águas lá em cima e as correntes vêm de cima para baixo. Então, normalmente eu desenho os circuitos assim também, por isso que o PMOS aqui, normalmente, ele vai estar dessa maneira, com a fonte para cima e o NMOS com a fonte para baixo, tá? Isso é por conta do potencial e da corrente vir para baixo. Para esse circuito, o que eu tenho aqui, por exemplo, no caso do bipolar, vamos deixar de lado por enquanto o nosso PNP, assim como o nosso PMOS. Vamos calcular aqui alguma coisa interessante desse circuito. O que eu tenho aqui? Eu tenho que, se ele está no pensamento, basicamente meu VBE é maior que a tensão de posição direta e que a minha tensão aqui, VBC, essa junção está reversamente polarizada. Quando eu tenho isso, basicamente a minha corrente de coletor IC, a minha corrente de coletor IC vai ser a corrente IS que multiplica elevado a VBE sobre VT. Tensão térmica aqui, VT. E aqui, basicamente, o que eu vou ter é que a minha corrente de dreno vai ser ID igual, se ele está no pensamento, ou seja, se VGS maior que VT e se VDS maior que VGS menos VT, VTzinho, tensão de limiar, e corrente ID vai ser μN, capacitância do óxido sobre 2, W sobre L, VGS menos VT ao quadrado. Tá? Essa é a corrente de dreno, essa é a corrente de coletor. Como eu faço para achar as equações desse circuito? Se eu utilizar aqui, basicamente, o meu modelo a grandes sinais, o que eu vou ter aqui, se eu retirar uma tensão, VO daqui de cima, o que eu vou ter? Se eu retirar aqui uma tensão, aqui é meu RC, se eu retirar uma tensão VO aqui, tensão de saída, o que ela vai ser se aqui no caso for a minha tensão de entrada? Nesse aqui, nós também podemos definir aqui. O que vai ser aqui na minha resistência do dreno? O que eu posso definir aqui? O que acontece se eu tomar um VO daqui
dado uma tensão sendo VGS VI, dado uma tensão VI aplicada no gate, o que eu tenho no nosso dreno. Tá? Vamos fazer a equação característica. Basicamente, eu quero a minha tensão de saída, VO. Normalmente, pessoal, nós queremos aqui a grandes sinais, a minha tensão de saída pela tensão de entrada. Tensão de saída por tensão de entrada. Não tem a tensão de saída, mas tem a corrente. Se eu tenho a corrente, eu posso calcular a tensão, porque basicamente a tensão aqui vai ser VCC menos a queda de tensão que eu tenho em VT. Quando eu passo a corrente em um sentido, em um componente passivo, eu passo a corrente no sentido, eu tenho a queda de tensão no sentido oposto, sei que vocês sabem isso, mas então a minha tensão aqui basicamente vai ser VCC menos corrente de coletor vezes RC. Então a minha tensão ali, VO, o que eu posso colocar? VO vai ser igual VCC, começa em VCC, menos uma queda de tensão ali. Aquela queda de tensão é basicamente a minha corrente de coletor que multiplica a minha resistência de coletor. Tá? Bom, vamos pensar. Antes, vamos aqui para o nosso NMOS. O nosso NMOS também eu tenho uma curva que é similar. Basicamente, eu tenho aqui a tensão VCC, a tensão VO vai ser VDD menos a queda de tensão em R dreno. Tá? Dado uma corrente aqui de dreno ID. Então, basicamente, a minha curva característica para esse circuito pode ser dada por VO dado um Vin, tá? E que vai ser, basicamente, o meu VO ali é a mesma coisa, que do outro lado vai ser a tensão VDD constante, menos a minha queda de tensão em RD. Tá? Essa equação é muito utilizada e basicamente aqui seria o modelo a grandes sinais. Eu aplicando o modelo a grandes sinais, basicamente eu considero a equação como um toda da sua forma não linear. Vamos ver como fica a tensão de saída aqui. A tensão de saída VO aqui, se a tensão aqui VI foi bem pequenininha, o meu transistor está aberto, não passa corrente, essa tensão basicamente aparece aqui. VCC aparece aqui, não tem corrente, aqui é VCC. Com um VI pequeno, a tensão aqui passa VCC. Tá? Aqui basicamente é a mesma coisa. Se eu tenho uma tensão VGS que não passou do limiar, eu tenho que... Aqui eu não tenho corrente, então basicamente a tensão VDD é a tensão que aparece aqui em VO, eu vou ter um gráfico constante aqui em VDD. Tá ok? Aqui, VCC. Quando eu começo a ter uma corrente que começa a me levar... Começa a ter uma corrente, uma tensão aqui. Veja, a tensão no coletor dele já é alta porque eu estou com VCC aqui. O meu VCC aparece aqui, então a tensão de coletor é alta. Se nós formos para as nossas curvas aqui características, nós temos que, certamente, ele vai operar na região em que o VCE é alto, na região aqui ativa do transistor. Muito provavelmente vai operar na região ativa, porque a minha tensão VCE já é alta aqui. Ou eu estou em corte, ou eu já pulo para a minha região ativa. Tá? Então, linearmente aqui, eu tenho uma curva que conforme eu começo a polarizar diretamente, o meu transistor começa a me dar uma corrente de coletor e ele começa a cair a tensão aqui em VO. Porque a corrente aumenta, a queda de tensão aumenta, se aumenta a queda de tensão, a queda de VC para VO, eu diminuo a minha tensão VO. Então, basicamente, eu começo a diminuir a minha tensão VO segundo uma equação exponencial, tá? Porque aqui o nosso VO vai ser basicamente VCC menos IS e elevado a VBE sobre VT, que multiplica RC. Então, eu tenho VCC, depois que um VBE polariza diretamente, eu tenho uma queda exponencial aqui. Tá? Eu tenho uma queda exponencial aqui que depende do meu RC. Tem uma queda exponencial aqui. Tá? Por essa equação, eu tenho a queda exponencial completa. Eu acabo com a minha corrente, eu tenho uma queda exponencial completa. Assim como por essa equação. Essa equação aqui eu vou ter que VO, vai ser o meu VDD, menos essa equação quadrática aí, né? MnC C do óxido, vezes W sobre L, que multiplica o meu VI menos VT. Então, posso colocar dessa maneira. VI menos VT ao quadrado. Então, basicamente, vezes RC aqui, desculpa.
vezes RD, vezes RD. Então, basicamente, eu desempenho, depois que o VI passou de uma certa tensão de limiar, eu desempenho uma queda quadrática. Então, eu tenho uma queda quadrática que não é tão abrupta quanto a exponencial, mas por essa equação, ela termina de cair. A queda é completa, de maneira a jogar a minha tensão de VO para zero, segundo essa equação, totalmente quadraticamente aqui e totalmente exponencial aqui. E de x aqui. Tá? Mas acontece um efeito. Quando o VI começa a subir, manda corrente, de repente essa corrente é tão forte que a queda de tensão é muito brusca na minha tensão RC. Quando a queda de tensão é muito brusca em RC, eu vou acabar aqui em VO com uma tensão muito pequena. Se a minha tensão aqui é muito pequena, basicamente não dá para eu polarizar aqui diretamente e aqui reversamente. Então, se a minha tensão aqui, VCE ou VO, for muito pequena por conta da queda grande aqui, eu não vou conseguir ter um VBE e mais uma tensão de polarização reversa. Essa tensão de polarização reversa começa a ficar pequenininha, pequenininha. De repente, ela começa a ir sinal oposto, ela começa a ficar pequenininha nesse sentido, até que polariza diretamente a minha junção BC. Polarizou diretamente, ele entra na região na minha região de saturação. Quando eu entro na minha região de saturação aqui, tá? Eu simplesmente mudo a equação do meu transistor. Quando eu mudo a equação de corrente de coletor, o que vai acontecer é que a corrente que eu vou colocar aqui é diferente, tá? E basicamente, aqui acontece o mesmo efeito. De maneira que eu estou tendo aqui uma corrente, o meu VGS vai aumentando, ó, alta, mais alta, dentro da corrente, vai corrente de dentro, começa a subir, de maneira que a queda de tensão fica muito brusca e a tensão que eu tenho aqui no meu transistor NMOS, ela basicamente não sustenta o meu VDS. Aqui, então, basicamente, a minha tensão não sustenta o meu VDS no pensamento. Ela vai, basicamente, se eu diminuo muito, eu caio muito VDS aqui, eu vou jogar o meu transistor para a região de triodo. Não sustenta o meu pensamento, vou jogar para a região de triodo. Quando eu jogo para a região de triodo, aqui fica outra equação, tá? Conforme eu tenho outra equação aqui, outra corrente vai multiplicar o meu RD, de maneira que essa função aqui, que deveria ter uma queda quadrática, agora ela vai ter uma queda mais singela, tá? De maneira que eu vou fazer isso aqui. Aqui na minha exponencial também, a minha queda, em vez de ser exponencial, ela passa a ser mais singela, tá? Aqui no caso, eu desenho errado. Aqui no caso do bipolar, pessoal, tá? Eu não vou mostrar todas as equações, não precisa mostrar todas as equações agora, mas eu tenho uma queda exponencial, só aqui embaixo que ela vai mudar a equação e eu vou sair da minha região da minha região ativa. Aqui no caso, isso aqui é exponencial, bem aqui no finzinho eu vou sair. No caso aqui da minha curva quadrática, muito antes aqui eu começo a já sair. Então aqui a minha curva aqui saindo da curva quadrática, ela é mais forte aqui esse abaulamento do que esse aqui. Tá? Aqui nesse ponto aqui nós temos que nesse ponto da reta aqui para baixo nós estamos na região de saturação, tá? Em que a tensão VCE decresce muito lentamente com VGE. A tensão VCE decresce muito lentamente com VCE, então nós caímos nesse ponto aqui. Basicamente eu perdi o controle do meu VGS. Meu VGS não desempenha mais tanta coisa nessa função, então não tem uma queda abrupta exponencial, eu passo a ter um outro tipo de queda, um outro tipo de fenômeno. Aqui também ela entra antes, mais anteriormente eu entro na minha região de triodo. Aqui eu saí da região ativa do meu bipolar. Aqui eu saí da região de pensamento
do meu MOSFET e cair para a região de diodo, em que eu perco o meu controle de VGS, então eu não tenho mais aquela queda quadrática abrupta, eu tenho uma queda mais moderada, ok? Nós vamos analisar melhor esses circuitos, mas só para vocês pegarem um pouco de costume de mexerem com esse tipo de equação e derivarem coisas desse tipo de circuito, tá bom? Esses são circuitos a grandes sinais, são modelos a grandes sinais, nós basicamente vamos operar em uma das regiões dessas curvas com o nosso transistor. Obrigado pessoal pela atenção, vamos para a nossa próxima aula, em que nós vamos desenvolver alguns modelos a pequenos sinais para lidar com os nossos transistores frente às perturbações.